Vamos lá, é uma gentileza reduzir a aplicação lá da dose, o tempo de espera para a terceira dose. É uma boa decisão de São Paulo. As pesquisas falam que é possível, há algum risco, não há? Queria a tua opinião. Olha, Fabiola, é uma gentileza política, é bem um ato extremamente político, nada científico. Não tem essa necessidade de estar reduzindo de... Primeiro que a ideia era que fosse 6 meses. Aí vem o Ministério da Saúde e fala, olha, precisamos levar em consideração 5 meses, pelo fato de um possível decréscimo da imunidade após esse tempo. A gente até compreende, entende? Porque a gente fala, ok, embora não seja uma análise tão precisa para falar que a imunidade caiu realmente, pode-se falar da redução de anticorpos, mas não do sistema imunológico no completo. Então, mesmo assim, tudo bem, vamos para 5, 6 meses, não vai fazer diferença. Aí tem uma resposta do Estado de São Paulo para falar, não, agora vamos 4 meses. Isso fica bem claro que é uma briga política, tá? Isso não está levando em considerações as análises científicas. E isso também leva a outra questão, Fabiola, que é, olha só, a gente está fazendo basicamente destruir o Programa Nacional de Imunização, que a gente busca basicamente a equidade. São Paulo está com 75% da população vacinada, enquanto nós vemos Amapá, por exemplo, na casa dos 30%. Então, assim, a gente precisa levar em consideração a equidade. Essas ações é típica política. Imunologicamente falando, não vai fazer tanta diferença se esperasse por 5 meses, e essa história de que as festas estão chegando, a gente vai ter que vacinar. A gente precisa vacinar a população num todo com as 2 doses, o mais rápido possível, de forma equalitária, e também trabalhar num processo, na verdade, num projeto de orientação social, para que a gente consiga impedir, por exemplo, a circulação do vírus. Não adianta a gente falar, olha, vamos reduzir a vacinação e via público e liberar o uso da máscara. O que impede a circulação do vírus é o uso da máscara. Então fica bastante contraditório e vai bem de encontro a ideia do PNI, que é a equidade. Eu acho que essa história está bem, bem mal contada. Curioso isso, né? As pessoas até ficam às vezes com receio de que pode ter algum efeito colateral, alguma coisa assim. Pode, Gustavo? Olha só, é possível, sempre vão haver efeitos colaterais, tá? Agora, não efeitos colaterais graves, porque nós já temos uma multiplicidade de estudos que mostram isso. O que tem surgido, Fabiola, é interessante as pessoas levarem em consideração isso, porque surgem muitos dados, alguns artigos, alguns inclusive médicos que não têm esse feeling para analisar profundamente como se faz uma análise científica. Traz dados, por exemplo, olha, a vacinação em larga escala em determinado local causou, por exemplo, miocardite. Estou dando um exemplo. Mas são estudos retroativos que não levam em consideração a multiplicidade de fatores que podem gerar miocardite, apenas levando em consideração o percentual de vacinados que desenvolveram isso. Então, esse tipo de estudo ele é muito falho, porque não leva em consideração realmente um estudo controle, como houveram vários, que fala, olha, entre vacinados e não vacinados, os que nós acompanhamos, a gente está falando de 30, 40 mil pessoas acompanhadas, não desenvolveram esse problema. Tá? Então, assim, em relação a efeitos colaterais leves, tá? Vão acontecer. Isso qualquer vacinação. Agora, em efeitos colaterais graves, aí é uma coisa mais cuidadosa, mais minuciosa para analisar. Até chamei a atenção a possibilidade, uma das matérias que eu escrevi, a possibilidade da vacina induzir Guillain-Barré. Alguns dados que a gente tem que levar em consideração. Mas isso é para dizer que isso pode acontecer, que está acontecendo? Não. É para dizer que nós temos que analisar minuciosamente. Uhum. Então, tudo isso é através de dados embasado com estudos, através que tem um estudo controle e o estudo em andamento. Tá? Então a gente precisa levar em consideração isso. Não tem como a gente fazer a afirmativa, isso vai acontecer, mas a gente precisa acompanhar em tempo real. Isso não tem dúvida. Agora, nesse quesito, Fabiola, não. Nesse quesito, a questão mesmo é a minha preocupação mesmo em relação ao PNI.
Entendi, entende? Porque de se tá abandonado, né, de isso não estar sendo seguido, porque a gente está dando a terceira dose para pessoas em São Paulo, sendo que tem cidades e municípios que estão com 40% de vacinação completa.